para depois fazer uma avaliação. Você vê que eu tenho algumas ainda para avaliar, ainda não consegui escutar, mas fica aqui e a gente vai devagarzinho avaliando. Eu vou falar sobre o verdadeiro cristão, mas eu vim pensando aqui uma coisa. Talvez não seja importante a gente saber reconhecer um cristão. Talvez seja importante a gente ser reconhecido como cristão. Sim. Não é mesmo? Porque não é difícil reconhecer um cristão. Quando você vê uma pessoa benevolente, uma pessoa bacana, uma pessoa interessada nas pessoas, que tem um senso de caridade, de amor ao próximo, você já identifica um cristão facilmente. Agora, a dificuldade é justamente o contrário, né? Será que a gente consegue ser reconhecido como cristão? Por exemplo, quando você vai numa loja trocar um produto e a pessoa fala que você não pode mais trocar. É difícil, não é? No trânsito, por exemplo, quando alguém de repente resolve te fazer algum desafio no trânsito, alguma coisa assim, como é que você se comporta em casa, dentro de casa, com a esposa, com o marido? Como que você se comporta diante de uma provocação, diante de uma palavra mal colocada, diante de uma ingratidão, diante de alguma coisa assim? Como que você se comporta? Então, devagarzinho a gente vai percebendo que o que é importante é nós sermos reconhecidos. Mas o que é interessante é que poucos de nós pensamos nisso, porque poucos de nós queremos ser reconhecidos como cristãos. Veja que nós começamos a nossa trajetória física em que nós aprendemos que a gente primeiro não pode levar desaforo para casa. Começa aprendendo isso já de criança, não é? E aí a gente vai devagarzinho, aquela coisa de brigar com todo mundo, de ter a palavra certa, a resposta certa para devolver para as pessoas. Aí a gente vai crescendo mais um pouquinho, vai na adolescência, aí a adolescência tem todas aquelas desculpas da impulsividade, do testosterona, aquelas coisas todas. Aí vai um pouquinho mais para a idade um pouco mais madura, aí vem aqueles desafios de trabalho, de emprego, de coisas assim. Aí vem os desafios de família, e vai vindo, tempos em tempos, vão chegando esses desafios, e a gente não raras vezes vai falhando em todos, falhando. E aí vem a reencarnação. E o André Luiz fala para a gente com toda certeza, naturalidade, que na reencarnação em si, nós ficamos, 80% das pessoas, vejam, 80% das pessoas voltam para o mundo espiritual, sem terem resolvido nenhum problema, e muito pelo contrário, piores do que quando chegaram. Então é a mesma coisa assim, você, 2025, em janeiro, 1º de janeiro de 25, fala assim, esse ano eu vou pagar todas as minhas dívidas. Aí chega 31 de dezembro de 2025, você vai ver se está com mais dívida do que você começou o ano. Sabe assim? Uma coisa assim, que é muito possível acontecer, porque a gente tem impulsividade, quer ter as coisas, quer comprar parcelar, não, é 10 vezes, vai ficar pouquinho por mês, não sei o quê, e vai fazendo essas coisas assim, vai criando mais dívida. Aí você fala, meu Deus, mas eu tinha me proposto a pagar todas as minhas dívidas esse ano e estou com dívida maior. Então, na espiritualidade é a mesma coisa, porque a bondade de Deus é tão grande, o que acontece? Ela tem um negócio chamado esquecimento. Falar um negócio não é coisa de expositor, viu, gente? Eu preciso avaliar isso aqui, não posso falar um negócio chamado esquecimento. Não, a gente tem um processo que se chama esquecimento, para que a gente não se perturbe com o nosso passado, com os problemas que nós temos no passado. Então, devagarzinho, a gente vai relembrando, mas não assim claramente. Vão vindo flashes para a gente, se unindo as pessoas, indo para determinadas profissões, fazendo alguma coisa no dia a dia. Aí a gente vai reatando o passado em nós, vai relembrando o passado para a gente corrigir e melhorar. Mas na maioria das vezes, quando a gente encontra esse passado, na maioria das vezes a gente já fez o que não deveria ter feito. Na maioria das vezes. Então, o que é importante para todos nós é assim, buscarmos fazer uma autorreflexão. Quem sabe olhar naquele espelho que a gente tem em casa. Todo mundo tem um espelho em casa? Todo mundo. Na maioria hoje em dia, além de ter o espelho, tem um espelho grande, né, de corpo todo, não tem um espelho de corpo todo? Aí você vai lá na frente daquele espelho lá, fala assim, por que eu sou corintiano? Por exemplo, como é que você chama? Arthur? Arthur, você vai olhar para você lá e vai falar assim, por que eu nasci corintiano? Por que eu sou corintiano? Foi coisa do meu pai ou coisa de mim mesmo? De quem foi isso?
Então a gente vai olhar para o espelho e vai pensar assim, por que eu sou desse jeito? Porque, olha, nem precisa as pessoas apontarem os nossos defeitos. Não precisa. Nós sabemos os nossos defeitos. E sabemos deles profundamente. Sabe, não? Ah, mas você fuma. Tá, você não sabe que você fuma? Claro que você sabe. E precisa alguém falar que você fuma? Dá a impressão daquelas pessoas que, sei lá, fazem um alarde de umas coisas que são tão óbvias. É óbvio, isso é óbvio. Mas esse é o menor dos nossos defeitos. Vocês sabiam disso? Que o tabaco é o menor dos nossos defeitos? E é tão combatido assim? É o menor. Porque os maiores, ninguém sabe. Só a gente. Olha só. Os maiores defeitos é com a gente. Então você vai olhar no espelho. Olha para os lados assim, não tem ninguém e fala, mas por que eu sou desse jeito? Né? Mas não precisa nem falar, né? Pode só pensar. Por que eu sou desse jeito? Será que eu não poderia ser melhor? O que será que eu estou fazendo aqui na Terra? Pergunta para o espelho, para você. O que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual é o meu objetivo aqui? Para que serve essa vida? Sofrimento atrás de sofrimento, renúncia, sabe, dificuldades, problemas o tempo todo, saúde delicada. Para que serve essa vida? Por que eu estou vivendo essa vida? E assim a gente vai procurando encontrar formas de se responder e pensar, mas tem que ter um objetivo. A doutrina espírita está lotada de informações mostrando para a gente o que nós estamos fazendo aqui. Lotada. Ah, sim, eu estou aqui para seguir adiante, para crescer, para evoluir, para se desenvolver, para ser um homem novo, uma mulher nova. Estou aqui para isso. E eu estou fazendo alguma coisa para isso? Sabe aquela coisa que você queria ter, assim, por exemplo, você queria a sua casa renovada, reformada, queria reformar a sua casa. Só que passou mais de 5 anos e você não mudou uma coisa do lugar, está tudo do mesmo jeito. Quando a gente estava do outro lado da vida, a gente pensava assim, eu quero ser uma pessoa diferente. E nós já estamos, aqui no caso, com raras exceções, com 30, 40 anos. Quanto você tem, Arthur? 17? Então você já pode ganhar encarnação com 17 anos, já pensou? Sentado aqui, escutando essa ladainha, já ganhou encarnação. Esse Arthur aí, ó, mesmo que ele não for corintiano, ele já ganhou a encarnação dele. Não é possível, viu? Porque, olha, sentado aí com 17 anos, né? O que a gente fazia com 17 anos, hein? O que a gente fazia? Quem tem o cabelinho branco aí? Tá vendo, Arthur? Você já está na frente. Então, a gente vai raciocinar e pensar, poxa vida, eu vou ficar do mesmo jeito, vou continuar da mesma forma. O grande problema é que a gente não se autoavalia, a gente não consegue olhar para dentro da gente e falar, meu Deus do céu, tenho que parar de ser maledicente, eu tenho que parar de ficar fazendo picuinha para os outros, eu tenho que parar de ser tão orgulhoso, tão vaidoso, eu tenho que ser mais humilde. Então vem uma situação assim, a gente olha, já fez aquela reflexão, quando vem a situação, você processa aquele troço, sai para fora, tem que ser mais humilde nessa resposta, vamos com mais calma, eu não sou o rei do mundo, sou o dono do mundo, não sou ninguém no mundo, então vem lá de dentro, aí você processa e solta. É assim que Jesus ensina pra gente, sabe, um ensino de ter aquela coisa de compaixão, de amor, de tolerância, sabe? Como que a gente pode ser tolerante se a gente não consegue se conter em determinadas situações? E tem algumas pessoas que parece que provocam a gente com tanta facilidade, 1, 2 palavrinhas que a pessoa fala, você já fica fervendo de raiva. E como lidar com isso? Como lidar com essa situação mais difícil, com essas pessoas? Aí tem alguns segredos. O verdadeiro cristão, o que pode fazer? O cristão verdadeiro sabe que ele não precisa fazer voz articulada. Ele pode fazer pensamentos. Então, tem aquela pessoa difícil. Uma vez eu aprendi uma técnica, que nem é uma técnica espírita, uma técnica, se eu não me engano, budista ou indiana, não sei. Uma técnica assim. Você tem um inimigo, por exemplo, uma pessoa que você é declaradamente inimiga dela e ela é sua. Tudo bem. Só que você quer renovar, você quer melhorar, quer resolver. Aí, essa técnica faz assim. Primeira coisa, imagine você vendo a pessoa de longe.
Aí a pessoa de longe. Aí faz esse pensamento diversas vezes num dia, assim, à noite, quando você fosse deitar. Tá vendo a pessoa de longe. Aí no outro dia, você imagina vendo aquela pessoa, cruzando com a pessoa assim, sem olhar um para o outro. Só na imaginação. Olha que eu consigo ler pensamento, eu sei em quem vocês estão pensando, hein? Ex-namorado, ex-marido, quem é que está pensando nisso aí, hein? Cuidado, hein? Você não está. Mas você não era para estar mesmo, né? O máximo que você tinha que estar pensando era naquele colega seu que te atormenta na escola, mais ninguém. Aí você continua pensando que você cruzou com aquela pessoa, mas não olhou para ela. No outro dia você começa a pensar que você cruzou e deu uma leve olhadinha, mas ela não olhou para você, tudo bem. Aí no outro dia ela olha para você olha para ela, mas segue em frente. Num terceiro, quarto, quinto dia você vai avançando nisso. Aí num dia você vai pensar assim, dá um cumprimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai pensando assim. No outro dia você vai pensando em dar a mão para ela, cumprimentar ela. Isso em pensamento. Veja, a gente vai vencendo aquela coisa, aquela ojeriza terrível que a gente tem. E isso vai facilitar, num determinado momento, uma reconciliação. Porque, olha, gente, a gente às vezes pode estar enganado, mas assim como a gente quer resolver, às vezes, uma situação grave, difícil dessa, o outro lado também quer. No fundo, ele também quer. Porque não é só a gente que tem prejuízo, o outro lado também tem prejuízo. Porque ele olha para você, fica com raiva, passa horas e horas chateado, com a barriga fervendo de raiva. Ele tem prejuízo também, o mínimo que ele tem é isso. Sem contar com outras coisas. Se é uma pessoa de família, vai em determinado evento, fulano vai, sabe assim, uma coisa assim? Então não vou, sabe uma coisa assim? É prejuízo para a gente. De uma forma ou de outra é prejuízo. E quando é no trabalho, então, que você é obrigado a conviver ali com aquela pessoa de uma forma terrível, a pessoa te persegue, a pessoa... Faz esse exercício de reconciliação com essa pessoa, exercício mental, ninguém nem precisa ficar sabendo. E a outra coisa que é muito legal, a gente pode orar pelas pessoas. Então, assim, você ofendeu alguém sem querer? Ofendeu alguém sem perceber? Ofendeu uma pessoa e você nem sabe que ofendeu? Porque também acontece isso. Às vezes acontece coisas que a gente não sabe que fez para a pessoa. A pessoa tem aquilo como uma grande ofensa, mas você não sabe que está ofendendo a pessoa. E aí você, em pensamento, em oração, você pode falar com essa pessoa. Poxa, eu percebo que você está diferente comigo, posso ter te ofendido de alguma forma, não foi essa a intenção. Peço desculpas humildemente, sabe? Conversando com Deus, conversando com você, em pensamento. Ninguém precisa saber disso. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, com essas ações, com essas atitudes, a gente já passa a ter uma condição diferente. Quando você, por exemplo, assim, vê uma pessoa fazendo uma besteira, uma bobagem, uma coisa errada, você já pensa numa espécie de compaixão. Não tem aquela passagem de Jesus que ele fala assim pra gente, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A maioria das pessoas que fazem uma coisa assim não sabe o que está fazendo, não sabe o que está causando, criando, desenvolvendo, não sabe. Então, a gente vai devagarzinho assim, sabe? Com aquele olhar de compaixão, vai ser diferente. Veja como a gente vai ficando diferente, devagarzinho. Isso é um exercício, não é uma coisa que de hoje para amanhã nós já estamos resolvidos, não. Isso é uma coisa que a gente tem que martelar na cabecinha da gente, para a gente ser pessoas diferentes, pessoas melhores, verdadeiros cristãos. Sermos reconhecidos, porque vai chegar uma hora que as pessoas vão perceber a nossa mudança. Olha que interessante. Vão perceber a nossa forma de ser diferente. Falam, nossa, mas você qualquer coisa se explodia, agora você está tão ponderada. O que aconteceu com você? Está indo na casa espírita, né? Sabia, só podia ser, né? Então, até fazer uma crítica, né, nesse sentido. Então, não tem problema, mas a gente vai mudando. Uma outra forma da gente mudar também é com o conhecimento. Então, por exemplo, assim, a gente às vezes tem raiva de determinadas coisas porque a gente não sabe, a gente não conhece. A gente vê na televisão, por exemplo, lá uma reportagem de alguém, de alguma pessoa que fez alguma bobagem, porque é interessante, na televisão só aparecem as pessoas que fazem coisa errada. Não aparece um santo lá que fala, esse camarada aqui fez um negócio aqui que fez, nossa, foi maravilhoso o que ele fez.
É difícil aparecer, só se o camarada atingir o mundo inteiro, aí tem que mostrar lá, porque senão fica feio, né? Não, a ação desse camarada aí repercutiu no mundo todo, aí aparece. Mas um negócio pequenininho, às vezes de bairro, de família, de cidade, não aparece. Mas a gente vai conhecer através das obras. Como que a gente faz isso? Os espíritos estão lotados de experiências, lotados. Estão todas ali gritando pra gente. Eu fico pensando nos autores desses livros que estão aqui na minha frente. Calma. Eles vão usar os seus livros. Calma, vão ler, vocês vão ser úteis ainda. Calma, vai dar tudo certo. Eles falam, mas a pessoa está vivendo esse drama, tem uma forma de resolver aqui, em poucas palavras. E a gente foge da solução. É a mesma coisa da criança que foge do médico porque ele está com uma injeção na mão. Você já fugiu do médico com uma injeção na mão? Não quero nem falar. Então você já respondeu. E você, senhorita, já também teve medo de injeção? Não quer nem falar também, né? Já respondeu também. Então, tá tudo certo, não tem problema. Então a gente foge da cura espiritual, a gente está sempre fugindo. Das casas religiosas, as pessoas não fogem. Vocês já convidaram alguém que falou, quê? Tenho mais o que fazer. A minha série está na metade lá do Netflix. Eu vou sair para ir. Que isso? Com essa chuva, com esse frio, com esse calor. Não tem alguém que foge assim? Ou então que foge assim, gente, vamos fazer uma prece. Meu Deus do céu, a bomba atômica cai naquele momento ali naquela casa, acaba com tudo, meu Deus do céu. Para fazer uma prece, misericórdia. As pessoas não estão dispostas a isso, não estão querendo mudar, renovar, melhorar. E a religião é esse o seu propósito, renovar as pessoas, melhorar as pessoas para um convívio mais saudável. Por quê? Porque nós avançaremos, nós já estamos entrando no futuro, amanhã já é o futuro, depois da manhã já é o futuro. Como que a gente vai conseguir conviver se a gente não sabe viver com as pessoas ao nosso redor? A gente só vai olhar para si mesmo? Só vamos estar preocupados com a gente mesmo? O que nós vamos fazer com isso? Como que a gente vai conviver com as pessoas? Então, religião é uma forma de convivência que a gente vai aprendendo a ter. Porque se a pessoa fala uma coisa diferente, uma coisa errada, uma grosseria ou alguma ofensa ou alguma coisa, o religioso profundo, ele fala, pensa em Jesus na hora, fala, Senhor, realmente, eles não sabem o que falam. Se alguém lança uma fofoca a seu respeito, uma maledicência a seu respeito, você nem fica com raiva da pessoa que falou, porque você pensa, não sabe nada ainda, não sabe nada, inocente, não é assim? Então, essa é uma forma, esse é um formato que nós temos de sermos reconhecidos. E nós estamos aqui para essa tarefa, não podemos fugir daquilo que pode nos salvar. Então, quando a gente é oferecido aqui obras para lermos e buscarmos e trazermos essas obras, eu digo assim, tem dificuldade de leitura, porque a gente tem um negócio que está assim, nós estamos cristalizados na leitura. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Mas a gente não consegue parar 5 minutos para fazer uma leitura, a gente não consegue. O dia tem muitas horas, e nós temos muitas horas vazias. A gente prefere muitas vezes ficar deitado sem fazer nada do que fazer uma leitura. Deitado assistindo uma coisa que não leva a nada, ao invés de fazer uma leitura. Então, tudo bem, isso não é uma crítica, mas eu quero dizer o seguinte, a gente precisa sair dessa cristalização. Como é que se faz isso? A gente precisa começar a manusear as obras. Eu não consigo ler, mas olha, uma página ou duas você consegue. Olha o que tem lá, veja se tem alguma coisa que te interessa. Antigamente tinha umas revistas, lembra das revistas? A gente não lia as revistas. O que a gente fazia com as revistas? Folheava as revistas, por isso que tem nos laboratórios, alguns ainda tem até hoje nos laboratórios, nos consultórios médicos, né? Aquelas revistas, aquelas coisas. Não lia, uma outra coisinha que a gente queria ler lá, se eles iam casar, aqueles dois artistas, se tinham se separado, essas coisas a gente gostava de ler, né? Mas nas obras espíritas a gente pode manusear, vai encontrar ali
um tema que pode chamar atenção. Vai lá no glossário, aí, o que tem de tema? Quais são os assuntos que ele vai tratar aqui? Tem alguma coisa que pode ser interessante? Tem, pode ser que seja interessante. Estou vendo aqui diversas ali, Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, estou vendo diversos deles ali na prateleira, os espíritos falando da convivência no mundo espiritual, e as pessoas têm tanta curiosidade, que o expositor vem aqui e fala, como é que é o mundo espiritual? Os espíritos podem vir aqui, pegar na cabeça da gente, no pé da gente, fazer o que a gente... Ele explica tudo lá, explica com detalhes, como que eles viajam de lugar para lugar, o que eles vestem, o que eles se alimentam, como que eles fazem para... Olha o que eles fazem para a gente, como que eles fazem para nos ajudar. Vocês pensam que é tarefa fácil ajudar a gente? É tarefa fácil? Meu Deus do céu. E o pior, você sabe o que vai acontecer? Nós vamos ocupar o lugar deles daqui a algum tempo. E aí vai falar assim, meu Deus do céu, eu estou cansada de falar com esse fulano, meu Deus, ele não escuta, grito no ouvido dele, dia e noite e dia, ele faz a mesma coisa. Então, nós vamos passar por isso, mas eles explicam como que eles nos ajudam, às vezes, a sair de armadilhas. A gente, às vezes, está numa armadilha e nem percebe, né? Que está assim, a ponto de cair num abismo. Não percebe. E eles explicam pra gente. Olha só. E quando alguém fala em livro, a gente faz, a gente retrai todinho. Meu Deus do céu, tomara que nem olhe para mim. E como é importante que a gente volte para lá, sabendo mais pouquinho, ou menos, né? Um pouquinho. É tão mais fácil. Facilita demais, facilita muito. Então, a ideia básica é essa. Quer saber outra coisa que a gente precisa conhecer? A doutrina espírita. Praticamente a gente não conhece nada da doutrina espírita. E o Kardec começou a sua atividade física depois dos 50 anos com a doutrina espírita. Depois dos 50 anos que ele começou a conhecer e a trabalhar com a doutrina espírita. Ficou 12, 13 anos trabalhando com isso, imagina. E a gente não conhece nada, mas como é que faz para conhecer de forma rápida? Tem algum videozinho que dá para explicar em 1 minuto e meio? Não é isso que a gente quer? É isso, não é? Então, mas olha, eu vou dar uma sugestão para vocês, para a gente encerrar esse assunto, tá bom? Eu sei que é um assunto chato, a gente fica assim, né? Mas olha, se a gente dedicar 5 minutos por dia, 5 minutos, aí você olha para você mesmo e pensa assim, será que eu tenho 5 minutos por dia? E aí, você tem 5 minutos, Arthur? Tem, né? Todo mundo tem, né? Como você chama mesmo? Heloísa. Muito prazer. Eu sou o Sérgio. Sou o Sérgio, tá bom? Será que a gente tem 5 minutos? Eu estou falando com vocês aqui há quase 30, viu? Será que a gente tem 5 minutos? E aí, qual que é a sugestão? Aqui ou em qualquer lugar que vocês forem, na internet, qualquer lugar, peçam e comprem o Livro dos Espíritos. Eu já vou dando uma sugestão. O Livro dos Espíritos não é para ler e encostar. Já compra um que tem a letra grande, porque você vai ficar velhinho e vai ler aquele livro ainda. E nem está acontecendo comigo agora. Então você já compra um com a letra gigante. Fala, meu Deus, para que uma letra dessa? Não se preocupe, o tempo vai chegar. E aí você dedica 5 minutos por dia. 5. Em 1 ano você lê o Livro dos Espíritos inteirinho. Mas não para por aí, sabe por quê? Porque no ano que vem você vai continuar lendo de novo, começar tudo de novo. E você vai encontrar coisas assim, impressionantes, que a gente já até mais ou menos viveu alguma coisa parecida com aquilo, ou teve dúvida de como aquilo funcionava, e ficava em dúvida, pensando, meu Deus, como é que funciona isso? Tem que ficar em dúvida. Então, 5 minutos, olha, não tem pressa, 1 pergunta ou 2, se der para ler 3, 1, 2 ou 3, é o suficiente. Então, antes de fazer qualquer coisa, não se iludam, dizer assim, à noite quando eu for me deitar, não se iludam. Na hora do almoço, não se iludam. Depois que eu tomar o café, não se iludam, certo? Porque hoje a vida da gente é turbulenta. A gente chegou até à conclusão de que o dia tem menos de 24 horas, as pessoas estão chegando a essa conclusão, não é? A gente não consegue fazer quase nada, não é mesmo? Então, 5 minutos, acordou, molhou o rostinho, conseguiu despertar um pouquinho,
5 minutos. Fica com o livro no lugar estratégico. Não é aquele lugar que você guardou embaixo da gaveta, que tem que pegar a chave, puxar a gavetinha, sabe? Lugar estratégico, direitinho. Põe onde guarda os papel higiênico, sabe aonde que é? É estratégico, normalmente é estratégico, né? Então é ali que você vai pôr, pertinho de você, logo cedo. Ah, mas como é que... Põe um banquinho no banheiro, um banquinho de plástico, alguma coisa, fica sentado, 5 minutos não vai custar nada. Não, eu vou para a sala. Não cai nessa besteira. Não cai nessa besteira. Tem que ser ali. Você só sai dali enquanto se passar os 5 minutos. Põe os 5 minutos no celular lá. Marca 5 minutos no reloginho lá, 5 minutos. 5 minutos, pronto. Fiz a minha parte. Tá pago. Não tem um negócio de tá pago? Onde que usa isso? Academia. Então, tá pago, 5 minutos. Na academia você leva no mínimo 30. Lá é 5. Então você tem que ir na academia, sabe? E às vezes trocar de roupa e não sei o quê. Esperar o outro que está na frente, e, sabe? Aquela coisa toda. E depois ficar com dor no músculo, ficar, sabe? E ali é 5 minutos, não vai doer nada, não vai, ninguém vai ficar esperando, ninguém está esperando nada, 5 minutos. Aí você vai ler e você vai encontrar coisas assim interessantíssimas. Esses dias, apesar de já ter visto algumas vezes, eu não tinha percebido, mas esses dias eu percebi uma pergunta que dizia assim, que as pessoas que passam perigo... Eu já falei sobre isso aqui? Ainda não? Tem certeza? Não falou. É que a gente vai ficando repetitivo, viu? Além de ter que ler letra grande, também repete as coisas muito. É um dos indícios. Você faz 6 palestras por semana? Quase, às vezes é isso, às vezes é um pouco menos. E aí, estava falando dos perigos que a gente passa. Aí os espíritos responderam, os perigos são autorizados por Deus. Falou, como assim? Sabe que ele continua respondendo? Que fomos nós que pedimos para passar por aquele perigo. Vocês já pensaram num negócio desse? Aquele perigo, aquele medo que a gente passou, como nós que pedimos. E foi autorizado a nós passarmos por motivos didáticos, para a gente ver se aprendeu alguma coisa com aquilo. E você fica pensando, meu Deus do céu, e todo mundo quer livrar o outro do perigo, não quer? Manda recadinho o dia inteiro, que o fulano tá, que a rua tá assim, que a rua tá assada, não entra naquela rua, não pega o ônibus tal, não pega não sei o que, não entra no banco, não sai do banco. Um monte de gente querendo prevenir a gente do negócio que nós mesmo pedimos. Nós que pedimos. Então, eu pensei assim, quando eu for passar um perigo, eu tenho que agradecer a Deus, porque eu recebi a bênção de ter pedido e Deus me atendeu. Já pensaram uma coisa dessa? Não é complicado? É muito complicado. Sabe uma outra coisa? Isso é para botar a gente meio em parafuso, viu? A outra coisa é a seguinte, os vícios. Fomos nós que pedimos para entrar no vício. Olha só que coisa interessante. Como assim fomos nós que pedimos? Nós pedimos para chegarmos bem perto dele e resistirmos. Como se fosse um teste, assim, sabe? Um teste. Só que, por exemplo, todos nós passamos em todos os testes que nós fizemos na nossa vida hoje. A maioria de nós passamos em muitos testes, né? Então, a pessoa que está envolvida com vícios, químicas, essas coisas, é sinal que simplesmente ela não resistiu ao teste que ela ia passar. Olha só. Que interessante. E aí fala assim que era para a gente ajudar algumas pessoas que estavam envolvidas com aquilo a se libertar. Mas ao invés disso a gente se uniu a elas. Olha só. É uma coisa simples. Por quê? Porque simplesmente a gente não passou no teste. Leiam, gente. Tem coisas fantásticas lá. Só que essas coisas que eu falei para vocês, a gente lê, só vai conseguir captar o que está falando ali com um pouco mais de tempo, viu? Mas tem coisas assim palpitantes. Então, por exemplo, assim, o trabalho, né? O que é o trabalho? Casamento, divórcio, tem respostas para isso. Riqueza, pobreza, guerra, tem resposta para isso. Olha só. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos ser reconhecidos daqui a algum tempo como verdadeiros cristãos. Esse é o nosso objetivo. Tá bom? Muito obrigado.